4.000 aviões enfileirados, parados. Não estão quebrados, não estão abandonados. Eles estão esperando. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Cada um desses aviões vale milhões, alguns valem dezenas de milhões. E existe uma indústria inteira de 90 bilhões de dólares por ano construídas em torno deles. Isto é o que acontece quando um avião para de voar. E é muito mais fascinante do que qualquer coisa que já viu sobre aviação. Primeira coisa que você precisa entender: uma companhia aérea não descarta um avião como você descarta um carro. Um carro tem em média 30.000 peças. Um Boeing 737 tem 600.000. E cada peça tem um número de série único e um histórico completo de manutenção registrado. Por que isso importa? Porque numa indústria onde uma peça defeituosa pode matar 200 pessoas, rastreabilidade não é burocracia, é o produto. Então por que um deserto? Porque o inimigo número 1 de qualquer metal aeronáutico não é o tempo, e o deserto do Arizona tem menos de 10% de umidade. O solo de caliche, uma rocha tão dura que suporta o peso de um 747 sem afundar. E é o lugar mais barato, mais eficiente do planeta para guardar um avião. E por isso existem 3 grandes cemitérios no Arizona: Tucson, Mojave e Victorville. O maior deles é Tucson, chamado A Marge. Guarda 4.400 aeronaves em 35 km². Só para ter escala, é maior que o município de Pinheiros, em São Paulo. Quando o avião chega ao Boneyard, ele passa por um ritual. E esse ritual tem um nome que vai soar estranho: pickling. Conserva, literalmente, o mesmo processo que você faz com o pepino. Você sela tudo para não estragar. A equipe cobre os motores com um filme especial. Sela as janelas, as entradas de ar, os sensores externos. O trem de pouso é apoiado em blocos e o avião recebe um código. Esse código define o destino do avião, e são 4 possibilidades. Tipo 1000, pronto para voar em 30 dias. Está esperando uma companhia que precisa de capacidade externa. Tipo 2000, esse precisa de manutenção, mas volta a voar. A maioria dos aviões aposentados chegam aqui. O tipo 3000, o avião não voa mais, mas cada componente é removido, certificado e vendido separadamente. Tipo 4000, sucata, metal bruto, fim de linha para ele. E aqui está o dado que vai mudar como você pensa nisso. Menos de 10% dos aviões chegam com o tipo 4000, porque desmontar um avião corretamente é muito mais lucrativo do que vender ele como ferro. Você já voou num Boeing 737 ou num Airbus A320? Então, você foi movido por um motor chamado CFM56. É o motor comercial mais comum do mundo. Mais de 30.000 unidades em operação hoje. Esse motor no mercado secundário de peças aeronáuticas vale entre 3 e 7 milhões de dólares. E um Boeing tem 2 desses. Você consegue calcular o que isso significa? Só os motores de um avião aposentado valem mais do que a maioria das empresas de médio porte do Brasil. Existe um mercado chamado MRO, manutenção, reparo e overhaul. Ele movimenta 90 bilhões de dólares por ano só em peças de aviões aposentados. Os componentes mais valiosos em ordem: motores até 7 milhões cada, APU na cauda 500 mil, trem de pouso 700 mil, aviônica 200 mil por unidade e a fuselagem como alumínio aeronáutico 80 mil por tonelada. Um avião que parou de funcionar pode gerar entre 12 e 24 milhões de dólares só na venda de peças. Não é um cemitério, é um banco. E no Brasil, o que acontece quando a companhia aérea brasileira aposenta um avião? A resposta é curta: o avião some. Porque a resposta longa envolve um problema que a gente nunca resolveu. O Brasil não tem o Boneyard, não consegue ter. Nossa umidade média é de 75% a 80%, 8 vezes maior que o Arizona. Um avião parado aqui por 2 anos começa a deteriorar de forma irreversível. A maioria dos aviões das companhias brasileiras nunca foi comprada, foi arrendada. Quando o contrato termina, o avião volta para o arrendador internacional. Sai do Brasil sem deixar rastro. Mas existe uma exceção e ela é pesada. Quando a Varig faliu em 2006, ela tinha uma frota de dezenas de aeronaves, aviões que no mercado secundário valeriam hoje algo próximo de 2 bilhões de reais. Esses aviões ficaram parados em pátios de aeroportos por anos, enquanto credores e advogados e o Estado brasileiro brigavam na justiça sobre quem tinha direito ao quê. Quando a poeira baixou, os aviões tinham deteriorado. A maior parte virou sucata. Não por falta de valor, por excesso de burocracia. Da próxima vez que você embarcar num avião, olhe para a janela. Aquela estrutura toda, cada parafuso, cada sensor, cada centímetro de asa, tem um número de série, tem um histórico, tem um valor.
E quando esse avião pousar pela última vez, essa história não termina. Ele vai para o deserto, espera e se transforma. Isso que parecia um cemitério é, na verdade, um dos sistemas logísticos mais sofisticados que existem e estava escondido no meio do nada o tempo todo. No próximo dossiê, no meu radar vai entrar a encomenda que você fez na China e sumiu. Vou te mostrar o labirinto que ela percorre antes de chegar até a sua porta e por que esse labirinto existe de propósito.